Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Alencar e hoje a gente vai começar uma série nova aqui no canal, onde eu vou ensinar receitinhas mais técnicas para quem quer levar a cozinha, a confeitaria como uma forma mais profissional. Então hoje eu vou te ensinar a fazer uma cobertura que me pedem muito lá no Instagram, que é o Buttercream. Mas antes da gente partir para a receita, não esquece de deixar o seu like, porque isso ajuda demais o canal. Se inscreve se você é novo por aqui, então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vem fazer parte dessa comunidade, vamos fazer esse canal crescer cada vez mais. E também você pode me acompanhar lá no Instagram, que sempre tem dicas exclusivas, eu sempre estou interagindo com o pessoal. Então se tem alguma enquete para entrar alguma receita aqui pro canal, eu faço lá no Instagram, então me acompanha por lá também. Bom, como eu comentei com vocês no início do vídeo, essa série eu vou trazer receitas que eu utilizo. Pra quem não sabe, eu sou confeiteiro, eu trabalho em casa, eu sou confeiteiro amador porque eu não tenho nenhuma formação, mas eu já trabalho com isso de fazer bolos artesanais por encomendas já tem aproximadamente uns 5 anos, então no decorrer desse tempo eu consegui desenvolver algumas técnicas e eu quero compartilhar com vocês essas técnicas. Então a gente vai começar pelo Buttercream. Pra quem não sabe o que é o Buttercream, ele nada mais é do que um creme de manteiga. Ele é uma cobertura muito utilizada, principalmente nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente tem mais o costume de utilizar outros tipos de cobertura para decorar os bolos. Eu mesmo utilizei por anos o chantilly, uso muito, mas hoje eu prefiro decorar os bolos com o Buttercream porque ele tem algumas vantagens que eu vou falar pra vocês. Bom, diferente do chantilly, o Buttercream ele resiste melhor a corantes, por exemplo. Eu tô falando aqui do chantilly de creme de leite fresco, que é o que eu utilizo, eu não utilizo aquele pronto. Então, quando você vai tentar tingir, colorir esse chantilly, às vezes ele pode talhar, ele não resiste muito a grande quantidade de corante. O Buttercream já não, você consegue fazer algumas cores um pouco mais fortes, mais vibrantes, e ele resiste melhor. Esse é um ponto positivo que eu gosto muito do Buttercream. Outro ponto positivo é que é muito mais fácil você decorar um bolo com essa cobertura que eu vou te ensinar hoje. Ele é mais estruturado e você consegue construir camadas com ele. Então você faz primeiro uma camadinha mais fina, coloca ele na geladeira que ele vai firmar bem porque ele é à base de manteiga. Depois você pode vir com outra camada para deixar ele ainda mais retinho. Só toma cuidado para não fazer uma camada muito grossa, porque quando ele gela, como ele é base de manteiga, ele vai ficar duro, ele vai ficar como se fosse uma casquinha. Eu, Lucas, sempre prefiro fazer camadas mais finas quando eu vou decorar o bolo com o Buttercream. O Buttercream você pode utilizar para decorar o bolo, como eu já falei pra vocês. Você pode utilizar para decorar cupcake. Tem gente que consegue fazer flores de Buttercream, fica lindo. Você coloca essa cobertura num saco de confeiteiro com algum bico da sua preferência e você consegue modelar flores, porque depois você coloca ela no congelador, ela fica firme e aí você coloca para decorar o bolo, fica lindo. Eu vou deixar algumas imagens passando de inspirações para vocês e alguns bolos que eu já fiz também com Buttercream. Tem como utilizar o Buttercream em diversas preparações e também tem vários tipos de fazer essa cobertura. Eu vou te mostrar a forma que funciona pra mim e a que eu mais gosto de fazer, que é o Buttercream com base de merengue suíço. Você pode fazer os outros merengues, o merengue italiano, o merengue francês eu acho que eu não indicaria muito, porque as claras são tecnicamente cruas, né? Então eu usaria ou o italiano ou o suíço. Eu prefiro o suíço, que ele é mais simples de fazer. Então vamos começar a receita. E por que utilizar o merengue nessa preparação? Ele vai mascarar, ele vai disfarçar ainda mais aquele gosto muito forte de manteiga. Como a gente vai bater muito bem a manteiga, ela vai perder esse sabor, mas o merengue vai ajudar ainda mais a gente neutralizar esse gosto muito forte de manteiga, certo? Aqui a gente vai começar separando a clara das gemas. Então eu vou fazer um Buttercream para eu decorar um bolo de aproximadamente 1,5 kg. É um bolinho pequeno de uns 10 centímetros de altura com 15 centímetros de diâmetro. Então se você quiser saber mais de proporção de cobertura para bolo, para massa, quanto de massa eu tenho que fazer para um bolo de tantos quilos, deixa aqui nos comentários que aí eu vou preparando os conteúdos de acordo com o que vocês estão querendo, ok? Bom, então vamos lá. Aqui a gente vai separar a gema da clara. A gente só vai utilizar as claras aqui
Então separa e coloca num bowl, de preferência o bowl da batedeira, onde você já vai fazer o seu merengue. E pode juntar uma xícara de açúcar impalpável. Eu prefiro o impalpável porque ele dissolve melhor, mas você pode utilizar o refinado caso você não tenha o outro. E a gente vai levar essa misturinha para dissolver em banho-maria. Só fazendo um parênteses aqui, o banho-maria é somente o cozimento no vapor da água. O bowl da minha batedeira não tá encostando na água que tá na caneca. É só o vaporzinho dessa água que tá ali cozinhando a clara e dissolvendo o açúcar. É muito comum você ver pessoas fazendo banho-maria colocando um recipiente dentro da água quente. Eu não vou dizer que é certo ou que é errado, porque quem sou eu pra dizer o que é certo e o que é errado na cozinha, né? Cada um faz aquilo que funciona. Mas como essa é uma mistura bem delicada, eu aconselho você a fazer esse tipo de banho-maria só do vapor mesmo, porque pode acontecer do seu ovo cozinhar e virar um omeletão. Não é isso que a gente quer. A gente só quer dissolver ali o nosso açúcar e dar uma leve cozida nas claras, pra gente começar a fazer o merengue. Vai mexendo sempre para você dissolver todo o açúcar e você vai saber que tá pronto quando você colocar um pouquinho da mistura entre os dedos e não sentir mais nenhum grãozinho de açúcar. E aí você seca o seu bowl e leva para a batedeira para bater em potência alta até formar um merengue bem bonito, com picos firmes, bem branquinho. E aí quando você encostar a sua mão no bowl da batedeira, ele vai estar frio e aí a gente pode prosseguir com a receita. Com o seu merengue pronto, agora você pode começar a acrescentar a manteiga. Eu aqui vou utilizar 300 gramas de manteiga, sem sal, em temperatura ambiente. E aí você corta em pedacinhos menores e vai acrescentando aos poucos. Então, coloca um pouquinho, mistura bem, coloca mais outro pouquinho, até você incorporar toda a sua manteiga. No começo, quando você começar a adicionar a sua manteiga, vai parecer que vai talhar a sua cobertura, mas fica tranquilo, continua batendo que já já tudo se incorpora e vai virar um creme bem bonito, confia em mim. E aí você vai bater esse creme por aproximadamente uns 5 minutos, bater bem em potência alta, em velocidade alta. Você vai ver que ele vai dobrar de volume, ele vai ficar bem mais branquinho, vai perder aquela cor amarelada de manteiga. E aí depois de fazer todos esses passos, você pode saborizar o seu buttercream. Aqui eu vou fazer um de baunilha, mas você pode acrescentar cacau em pó, chocolate em pó para ter uma cobertura de chocolate. Ou você pode adicionar alguma geleia da sua preferência, que aí você vai ter um buttercream com gostinho de fruta. Então você pode utilizar geleia de morango, geleia de amora, de frutas vermelhas, o que a sua criatividade pedir ou o seu cliente. Agora eu vou te passar algumas diquinhas que funcionam pra mim quando eu vou fazer o buttercream. Antes eu fazia ele até esse ponto, eu fazia ele até colocar a baunilha e estava pronto. O máximo que eu colocava era às vezes um pouquinho de leite gelado, se eu via que estava uma cobertura muito grossa. E aí eu colocava um pouquinho de leite gelado e ela fica mais cremosa. Hoje eu adiciono um pouquinho de leite condensado para acertar o açúcar, e isso é importante, prova a sua cobertura. Se você achar que ela tá muito assim doce, você pode colocar mais açúcar. Eu no caso coloco o leite condensado, que ela fica mais cremosa e fica com aquele gostinho de leite condensado no fundo, sabe? Fica bem gostoso. E aí se você quiser uma cobertura colorida, você pode adicionar corante alimentício em gel, eu sempre utilizo em gel. E aí você faz a sua cor que você preferir. Lembrando, sempre manere na utilização de corante. Eu sempre utilizo o necessário, não tento fazer cores muito fortes, porque você vai ver que às vezes o buttercream ele chega até certo ponto. Então o vermelho é uma cor muito difícil, por exemplo, para mim fazer. Eu consigo fazer vermelho em pequenas quantidades, mas tipo, pouquinho assim, sabe? Eu pego uma colher e misturo com um pouquinho de corante e ele fica vermelho. Porque se eu tento fazer muito, vai ficar um rosa. Então não exagera no corante, porque não é muito recomendável e também não é muito saudável a gente comer muito corante assim, ok?
E aquela questão de fiz um tanto de cobertura e sobrou. O que eu faço? O buttercream você consegue guardar na geladeira por mais tempo do que o chantilly. A validade da manteiga, por exemplo, ela é mais longa do que a do creme de leite fresco. Então, gente, sempre quando eu falar de chantilly, tô falando do chantilly de creme de leite fresco, ok? Que é o que eu utilizo. Então eu não sei opinar sobre aquele que você compra pronto. O chantilly, quando sobra, eu guardo geralmente para utilizar ele como um creme de leite fresco para algumas preparações doces. Então eu vou fazer uma ganache, eu utilizo um pouquinho do chantilly que sobrou e eu guardo ele por alguns dias, tá? No máximo, sei lá, uma semana. Se a validade dele estiver longa, né? Senão eu tenho que descartar. O buttercream você consegue guardar por alguns dias a mais. E você consegue utilizar ele novamente como cobertura. Então você deixa ele esquentando em temperatura ambiente. Quando você vê que ele tá mais maleável para você conseguir confeitar o seu bolo, você pode utilizar. Ou você bate mais um pouquinho para ele voltar a ser um creme bem fofinho. E foi essa a minha receita de buttercream, essa receita que muitas pessoas me pediram lá no Instagram. Espero que você faça, que seja muito útil pra você e que te ajude muito. Espero que tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que quer levar a cozinha, a confeitaria de uma forma um pouquinho mais profissional, ok? Um beijo, até o próximo. Tchau! A gente vai utilizar essa cobertura no próximo vídeo, que vai ser um bolo Red Velvet, que vai ser a receita número 100 aqui do canal. Então não perde, porque esse bolo é maravilhoso.